Vamos continuar então aprendendo o quê? A estratégia que o inimigo usa ou tenta usar para alcançar as nossas vidas. Ele então escolheu pessoas jovens, né, de uma alta classe, os nobres, da linhagem real, sem defeito, de boa aparência, que conheciam, inteligentes, sábios, né, competentes. Para quê? Qual que era o grande projeto dele? Para ensinar a cultura dele e a língua dos caldeus. Você lembra quando eu falei ali, né, no bloco anterior, Romanos 12, 2? O mundo hoje tem uma cultura. O mundo hoje está tentando fazer com que todos nós venhamos a aceitar a cultura deles. É o jeitinho brasileiro, é a maneira de falar, é a maneira de pensar, porque todo mundo faz, eu também vou fazer. Então existe uma cultura hoje, universal, mundanamente falando. Existe um jeitinho do mundo hoje que tenta ser implantado em nossas vidas. Existe uma linguagem, né? E muito dessa linguagem tem engano, tem mentira, tem segundas intenções, tem manipulação. E aqui diz aqui, ó, determinou assistirem ao palácio do rei e lhes ensinasse, capítulo 1 de Daniel, verso 5, finalzinho do verso 5, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então o que o rei fez? Eu quero esses jovens e durante 3 anos você vai dar o meu alimento para eles. Você vai dar a minha cultura para eles. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus falando de uma palavra lá de Deuteronômio, ele diz assim, ó, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus é um alimento para nós. Olha que durante 3 anos o rei queria que eles comessem a comida deles, a comida dele. Quanto tempo faz que você não come a palavra de Deus, que você não se alimenta da palavra de Deus? Deus quer que você se alimente dele. Jesus falou assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim tem vida eterna, quem beber do meu sangue tem vida eterna. E nós temos nos alimentado de quê? O evangelho significa boas novas, boas notícias. E às vezes as pessoas se prostram diante de uma televisão para ouvir só más notícias. É só violência, é só destruição, é só perda, é só isso, é só aquilo. É uma cultura, né, que hoje às vezes acha até normal. Não escandaliza. Hoje, infelizmente, nós não nos escandalizamos mais com algumas notícias que nós ouvimos, porque nós estamos, infelizmente, nos acostumando. Eu lembro daquela época, daquela onda de assassinato lá em São Paulo, né, que quase toda noite morria 10, 12, 15. Teve um dia que eu acordei de manhã, liguei a televisão e falei assim, essa noite só teve que os bandidos estavam matando os policiais, você lembra disso? Então teve um dia que eu acordei e eu peguei e teve a notícia, essa noite morreram 3. E na minha cabeça ficou assim, nossa, só 3. E naquela mesma hora eu falei, epa, tá errado. Eu já estou achando normal, porque eu já estava me acostumando com 10, 12, 15. Morreu 3, tá bom. Não, o bom não é ter nada, nenhum tipo desse assassinato. Você entendeu o que é se conformar com o mundo? O que é viver segundo o mundo? Deus não tem isso para a sua vida, Deus não tem isso para mim. Então aqui, ó, determinou a ração diária. Qual que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Você precisa comer um pouquinho desse pão todo dia. Você precisa se alimentar dessa palavra todo dia. Porque quem fica com fome depois come o que quer. Come qualquer coisa. Não é assim que funciona? Se você tiver com fome, o pão adormecido com um cafezinho morno está excelente, porque você está morrendo de fome. Agora, se você estiver satisfeito, você fala assim, o quê? Pão? Café morno? Mas de jeito nenhum. Eu quero um pão fresquinho, com a manteiga ou com requeijão e um café coado na hora. Um cafezinho de máquina, expresso, nota 10. Se nós ficarmos com fome, nós vamos aceitar qualquer coisa. Não é assim que funciona? O diabo, quando Jesus, lá no deserto, nesse mesmo capítulo 4,
quando Jesus estava no deserto, estava ali para ser tentado, o diabo veio, estava com fome, jejum de 40 dias e 40 noites, ele falou assim, se você é o Filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão. Se eu e você ficarmos com fome, nós vamos aceitar qualquer bandeja do diabo, qualquer proposta do diabo. Por isso, todos nós precisamos elevar o nosso nível. Nós precisamos estar bem alimentados e bem nutridos com a palavra de Deus, para que nós não venhamos a receber e comer qualquer bandeja do diabo. Ah, mas ela tem uma aparência boa, e daí? Ah, mas ela tem um cheiro gostoso, e daí? Eu só quero aquilo que vem de Deus. Olha aqui, determinou, verso 6, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha que interessante isso daqui. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, o de Misael, Mesaque, o de Azarias, Abednego. Sabe o que o inimigo fez? Ele pegou aqueles homens, que eram homens de Deus, e colocou outros nomes neles. Quantas vezes o inimigo não faz isso com a vida das pessoas? Coloca apelido que menospreza, apelido que entristece. Quantas pessoas têm, né? O inimigo coloca um nome assim, você tem uma doença incurável. Você nunca vai ficar livre desse vício. São nomes que o inimigo vai colocando nessas vidas, nessas pessoas, e Deus, né, você não pode, você não consegue, e Deus está chamando essas pessoas de, você é o meu filho, você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece, você é mais do que vencedor em todas as circunstâncias. E de repente vem o inimigo e vem trocando os nomes que Deus nos deu. Deus nos dá nome de vitória e o inimigo vem colocando nome de derrota. Então eu creio no meu casamento e o diabo vem colocando o nome, casamento não presta. Sabe, é disso, é essa cultura, é essa linguagem que a gente acha assim que é bobagem. Não, mas não tem uma mentirinha branca, sabe, essas coisinhas não tem nada a ver. A briguinha, todo casal tem uma briguinha, isso é normal. Não, isso não é normal não, porque sempre começa com as coisinhas. Olha aqui o versículo 8, olha o que diz. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se. O que é uma contaminação? Se você e eu soubéssemos que uma comida estivesse contaminada, nós não a comeríamos. Por que nós, às vezes, infelizmente, já tivemos, né, indigestão, intoxicação alimentar ou, né, uma diarreia? Por quê? Porque comemos comidas intoxicadas. Uma comida contaminada. Por quê? Porque nós não sabíamos. Por que nós não sabíamos? Porque nós não vimos, nós não enxergamos aquela contaminação. Nós não enxergamos aquele negocinho ali microscópico. Sabe? E o inimigo é desse jeito, ele não vai vir fantasiado de diabo. Ele não vem de chifre, de rabo, de tridente, não. Ele vem fantasiado de uma aparência boa, de algo agradável, de algo desejável. Você lembra de Adão e Eva? Ele mostrou a árvore do conhecimento do bem e do mal e falou, Eva, olha lá. Quando Eva viu, ela viu a árvore era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento e desejável para se comer. Você acha que ele vai mostrar coisa ruim? Você acha que ele vai me tentar com alguma coisa ruim? De maneira nenhuma. Tem um versículo na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Está escrito assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que é corromper? Vai de pouquinho em pouquinho, vai comendo dali, comendo daqui. Uma vez eu escutei algo, eu nunca mais esqueci, eu achei fantástico essa ilustração. Um sábio chegou para o seu discípulo e falou assim, você mente? Ele falou assim, de jeito nenhum. Ele falou assim, mas deixa eu te falar uma coisa, e se eu te der $1 milhão para você mentir? Ele falou assim, não minto. Ele falou assim, mas essa mentira, deixa eu explicar a respeito da mentira, ela não vai causar dano nenhum, mentirinha assim, bobinha de tudo, ninguém vai ser prejudicado. Aí o discípulo já falou assim, $1 milhão? Ele falou, não vai causar dano? Não vai causar dano nenhum, não. Não vai ter problema? Não, ninguém vai ficar, não. Bem, por $1 milhão, então uma mentirinha desse jeito eu minto. Aí o mestre dele falou assim, beleza, ótimo. Deixa eu te perguntar outra coisa, você mente? Eu falei assim, eu não minto, eu te falei que eu não minto. Por R$1 você mente? Ele falou assim, você está me estranhando? Você não me conhece não, mestre? Ele falou assim,
Conhecer eu já te conheço, eu quero saber o teu preço agora. Que coisa terrível, hein? Ou fantástica. Você tem preço? Eu tenho preço? Esse evangelho ele não tem preço. O evangelho de Jesus não tem preço. Eu não vim, Deus não me chamou para te agradar. Ele me chamou para te ensinar a verdade. Sabe? Eu quero abrir os seus olhos. Eu quero que você esteja atento, alerta, porque o diabo ele não brinca em serviço. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para te dar vida eterna e vida em abundância. Os dois são opostos. E nada, nenhuma bandeja, nenhum projeto do inimigo, ele é bom, simplesmente. Ele pode ser agradável, mas ele é maligno. O salário do pecado é a morte. Então essa palavra para você e para mim nesse dia é para que nós estejamos atentos, para que nós não venhamos a aprender a linguagem do inimigo, que nós não venhamos a aprender a cultura do inimigo, que nós não venhamos a nos contaminar com as coisas do mundo, que nós não sejamos corruptíveis ou subornáveis, que nós não tenhamos preço, que o inimigo com nenhuma tentação, por melhor ou maior que seja, que ele nos alcance. Que você e eu sejamos como Daniel, que nós venhamos a resolver, a determinar firmemente, eu não vou me contaminar com isso. Mas você vai levar vantagem, mas eu não quero saber da vantagem. Eu quero saber de Deus. Eu sou de Deus, eu entreguei minha vida para Deus. E até o último dia da minha vida é do Senhor. E ponto final. Amém, meu irmão? É isso que eu quero para a minha vida e é isso que eu quero para a sua vida. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu tenho aqui a pergunta da Roberta, e a pergunta dela é a respeito de comidas sacrificadas. No capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo fala sobre comer comidas sacrificadas. Pastor, e quanto às comidas da festa São Benedito e das festas juninas? Ok, Roberta. A respeito disso, aqui no capítulo 10, a partir do verso 23, diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que muitos sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que o apóstolo Paulo ensina aqui? Você pode comer? Claro que pode. Ele fala, se eu participo com ações de graça, por que eu vou ser condenado? O nome de Deus ele não é poderoso para santificar aquele alimento? É. Mas ele pega e fala assim, mas se isso que eu estou fazendo vai servir de causa de tropeço, de escândalo para o outro, eu não como. Por causa do outro. Por causa daquele que não tem essa fé que eu tenho ainda. Então, se você for convidado, se você quiser ir, vá. Agora, se você for pedra de tropeço para alguém, não vá, não coma. Quer o meu caso, o meu exemplo? Eu abri mão, sabe aqueles coquinhos, o tal do quebra-queixo, sou apaixonado naquilo. Mas o outro vai me ver lá na festa e vai me julgar e vai achar isso e vai aquilo, vai. Eu tenho fé suficiente e domínio suficiente para falar, Marcelo, não coma, não participe, não vá, simplesmente por causa do outro. Não foi isso que Paulo falou? Ninguém busca o seu próprio interesse, mas o do outro. O dia que eu entreguei minha vida para Jesus, não foi mais para eu servir a mim mesmo, mas foi para eu servir ao próximo. E é isso que eu tenho procurado fazer até hoje. Paulo termina dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, Roberta?
Amém, telespectador? Se você tiver alguma dúvida, não fique com essa dúvida. Mande para nós, pastormarcelobatagini@hotmail.com. E o que eu puder sanar a sua dúvida, você pode ter certeza, conte comigo. No mais, que você tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe e até a próxima no nome de Jesus.